A campanha de financiamento coletivo para a antologia Outros Brasis da Ficção Científica está chegando ao fim. Dia 18 de abril vai ser o último dia para poder deixar lá o seu apoio. E uma das muitas recompensas são outros livros da editora Cáligo, que é por onde vai sair a antologia. E o vídeo de hoje é para falar sobre um desses livros que eu li e eu ainda não resenhei aqui no canal, que é A Linha Tênue, do Rubem Cabral. Sejam bem-vindos a Narres, pessoal, e hoje eu vou falar de A Linha Tênue, livro de contos do Rubem Cabral. O Rubem Cabral, ele é um dos meus autores favoritos, ponto. Eu conheci ele quando comecei a participar dos desafios do site Entre Contos, então eu me deparei com a qualidade dos enredos que ele conseguia imprimir nos contos deles. Isso é algo que me encantou desde o início, à medida que a gente ia lendo, se confirmou nessa coleção de contos, porque à medida que a gente vai lendo contos, a gente vai ficando mais experiente na leitura, a gente começa a notar padrões de repetição, e tanto é que os leitores mais experientes, isso vale para qualquer gênero, acabam buscando mais a forma, né? A forma na escrita, justamente por ser cada vez mais difícil de se surpreender com os enredos, né? E o Rubem Cabral, na Linha Tênue, ele consegue trazer as duas coisas. Ele consegue trazer enredos diferentes, também formas de expressar histórias já conhecidas, né, que tem a sua base já conhecida, já repetida, já muitas vezes, mas também de uma maneira nova, né, de uma maneira que surpreende bastante o leitor. Ao todo são 29 contos, né? Isso dá 263 páginas para ser mais preciso. 29 contos acaba deixando cada conto bastante curto, mas os contos não perdem a profundidade por causa disso, porque ele tem um timing muito bom para conseguir jogar a surpresa certa na hora certa, né? E o fio condutor que une os contos, né? Porque são histórias que se passam em lugares completamente diferentes um do outro, né? Mas o que une principalmente é, primeiro, a abordagem fantástica, né? Tem ficção científica, tem fantasia, tem terror, tem investigação policial, tem de tudo um pouco. E a outra característica, que é bem marcante também, é o uso da metalinguagem. O que seria a metalinguagem? É uma forma de contar histórias nas quais a gente rompe com as barreiras que fazem a literatura, né? A forma mais comum de metalinguagem é a quebra da quarta barreira, quando você está falando de filmes, por exemplo. São personagens que sabem que estão em um filme, que sabem que estão em um livro, acabam conversando com o leitor, mesmo sendo personagens, né? E geralmente quem conversa com o leitor, não só conversa, na verdade só expõe a história, é o narrador. Só que o personagem que sabe que é personagem, além de interagir com o mundo ficcional que ele está presente, porque se ele é um personagem, ele sabe que ele é uma peça de ficção, né? Ele também acaba conversando com o leitor, né? Buscando atingir diretamente o leitor, né? Inclusive, surpresas, as outras formas de metalinguagem que eu poderia explicar, eu teria que acabar usando exemplos no próprio livro, e ao fazer isso eu ia acabar estragando boa parte da experiência, né? Porque como tem enredos muito bacanas, acabar explicando ia estragar a surpresa, né? Então eu selecionei só 2 contos para falar bem brevemente, para mostrar, para ter uma leve pincelada de como seria essa variedade, né? Bem, o primeiro conto que eu queria falar para vocês é o Mil Folhas, que é um conto que é considerado um dos melhores, né? Quem já leu o Rubem Cabral há algum tempo já é meio que um cartão de visitas dele. É um conto que inclusive tem grátis para ler, ele está publicado em um blog, se eu não me engano. Eu vou deixar o link, caso o link ainda estiver ativo. E o Mil Folhas, ele narra a história de uma pessoa. A gente conhece ela apenas pelos personagens que eles criam, né?
Então é um personagem que cria um personagem que cria um personagem. São personagens dentro de personagens. E ele usa a fonte, né? A fonte em que o livro, em que o conto é impresso ou exibido, né? No caso digital, né? O tipo de folha e a forma como se escreve, se é letra cursiva, se é batido numa máquina de escrever, acaba contribuindo, né? É um elemento para mostrar como é aquele personagem dentro do outro personagem. Para mostrar aqui para vocês, ó, para vocês terem uma ideia, cada passagem, né? Cada voz do personagem, ele tá escrito de uma forma diferente. São personagens muito diferentes entre si, mas são personagens dentro de personagens, né? Vai enriquecendo e, na verdade, você está contando a história de uma única personalidade que usa várias máscaras, por assim dizer. Pelo menos é uma interpretação que eu tenho desse conto, né? E ele consegue usar isso imprimindo muita emoção nos personagens, né? E é um conto riquíssimo, né? Que com certeza é um dos melhores da coleção. Bem, o outro conto, que já não usa tanto a emoção e sim o humor, é um conto de fantasia que se chama Revolta nas páginas 34, 35 e 36. Tanto é que ele só tem esse nome porque ele foi impresso nas páginas 34, 35 e 36. Esse conto foi publicado em uma outra antologia da editora e ele, se não me engano, ele é nas páginas 13, 14 e 15. Então ele se chama Revolta nas páginas 13, 14 e 15. Então eu imagino que se ele tivesse em uma outra antologia, em um outro livro, ele ia o título dele ia mudar conforme as páginas em que eles estão impressos, né? É um conto que é muito bem elaborado. Ele tira sarro dos personagens de fantasia. Os personagens de fantasia comum, medieval, são personagens que são conscientes de são personagens e eles criticam muito, eles estão completamente satisfeitos com os clichês com os quais eles são feitos, né? E ele serve bem de exemplo da metalinguagem na forma mais óbvia, né? Na forma mais comum de se encontrar. E ele tem um tempero todo especial pelo humor, né? É um conto, assim, que é muito engraçado, vale a pena ler. Eu acho que esses dois contos já dá para ter uma ideia de como vai ser esse livro, né? É um carrossel de emoções. Uma hora você encontra um conto que ele tem humor, outra hora ele tem erotismo, outra hora ele tem terror, outra hora é uma investigação policial que te deixa curioso, outra hora é um conto em que te coloca num mundo muito tempo no futuro e aí você não sabe o que está acontecendo ali. Varia muito e esse carrossel de emoções, né? Porque você não sabe o que vai encontrar, qual vai ser quando você está no início do livro, você já leu uns 5 contos, já está totalmente perdido, mas perdido no bom sentido, que tu não sabe o que tu vai encontrar no outro conto. Qual vai ser a abordagem? Será que vai ser uma distopia? Ah, mas agora já é um romance policial? Toda essa experiência me fez admirar cada vez mais esse autor, pensar que, inclusive, a classificar ele como um dos meus favoritos, né? Tanto é que quando eu tenho que citar autores, né? Autores favoritos, eu acabo citando Philip K. Dick, Ursula Le Guin, que vocês veem bastante aqui no canal, o Kafka também, que é uma influência, acredito que para quase todos nós, né? E também coloco o Rubem Cabral nessa pequena lista por causa dessa criatividade e dessas emoções que ele consegue fazer a gente ter quando está lendo uma história dele. E quando a gente está lendo 29 histórias desse autor, é uma experiência que realmente vale a pena, pessoal. Por isso, eu estou trazendo esse livro aqui nesse momento, né? Porque acredito que vale a pena quando você for apoiar a campanha, aproveitar já e levar no combo esse livro aqui também. Tem outros livros muito bacanas, que uma das recompensas tem como você escolher um livro. Eu vou também deixar outros links de outros livros da editora da qual eu já falei. E é isso aí, pessoal. Obrigado por terem chegado até aqui. Até a próxima.